A insatisfação temporária das pessoas é algo que faz elas gastar mais ou menos tempo de acordo com as demandas internas que são de fora o íntimo. Então, assim, uma pessoa que descolou e a outra não descolou, não é porque a outra é pior ou melhor, é porque ela não vislumbrou uma necessidade objetiva de sair dali. Porque a vida em si, o argumento é, eu não posso correr riscos, porque eu tenho obrigações, tenho deveres. Mas, assim, qual que é a segurança que tem aquele pessoal do Rio Grande do Sul de saber que ia acontecer aquela catástrofe? Ora, está tudo anunciado há tempos. Está tendo uma mudança climática, porque está tendo isso. Tem estudos científicos, tem um monte de coisa. E por que aconteceu e pegou todos ali, na grande maioria, de 400 e tantos municípios, 90% desses, 80%, 90% desses municípios foram submersos na dificuldade, na tragédia. Não é verdade? Então, assim, o homem ele só se incomoda quando ele está desconfortável no que ele está fazendo. Então, você saiu da sua profissão lá atrás porque você estava desconfortável nela. Não era porque você sabia que ia ser bem ou mal sucedido. Você sabia que você estava entrando num mundo que, por pior que ele pudesse ser, você não o conhecia. Mas aquele que você já conhecia, você não queria mais ter. Então, resumindo tudo isso, o que o homem precisa ter, de fato? Ele precisa ter a ideia do que ele não quer. Isso é que faz o homem ter uma direção. Definir e bancar o que ele não quer. Porque, na verdade, o que a pessoa não quer é o que prende ela no mundo. E ela guarda as 7 chaves. Né? Então, assim, ela fica defensiva. Quando você faz uma provocação, ela, para ter você por perto e atingir os objetivos de transição que ela está fazendo, ela vai buscar parâmetros para continuidade. Tá? E, às vezes, sem que ela perceba, ela está se traindo, porque está eliminando o que ela não quer, na medida em que ela vai falando das coisas que ela quer. Então, é uma quebra de paradigma quando você dá um choque desse na pessoa. Porque ela te responde muito mais rápido, mais coisas que ela mesma nem sabia, tá? Porque você a provocou naquilo que a retém. Porque ela não quer, de fato, revelar o que ela não quer. Ela quer revelar que ela precisa ser aceita, que ela precisa ser incluída. Né? Então, o medo de não ser incluído, que é uma insegurança geral das pessoas, né, faz com que a pessoa negocie. E muitas vezes ela se perde na negociação. E as perdas que ela vai ter. Porque ela não pensa nos ganhos. Porque se ela pensasse nos ganhos, ela não estaria segurando o que ela não quer. Então, por exemplo, eu vejo um cara falar mal da mulher, igual esse exemplo que eu te citei. Uhum. Tá? O que ele não quer? Se ele não quiser essa mulher dele, de fato, ele não estaria com ela. Né? Ele não quer um método de convivência que os dois estão tendo. Sim. Como ele não desenvolveu uma nova percepção de como relacionar, então o grito de socorro dele é desabafar. Porque, sabe uma mesa de boteco? Sim. Você fala tudo de forma superficial e você sempre tem razão. Porque, principalmente se tiver outro envolvido. O outro é o canalha, é o crápula, né? É a desgraça da sua vida. Né? Sim. Então, você nunca está errado. Às vezes você até faz de humilde e tal, mas lá no fundo, você está defendendo apologicamente uma verdade de que você é o cara. Porque o outro está te dando atenção e o outro representa o mundo que não te dá atenção. Por exemplo, você chega num lugar... A pessoa fala assim, as pessoas fazem isso, isso e isso. Eu falo, me dá o nome dessa pessoa. Automaticamente ela fala. Porque tem uma pessoa que representa todo aquele universo que ela está ali. Está retida nele. Então, assim, aí ela generaliza para não denunciar. Aí você fala assim, você quer ajuda? Então me fala, porque eu preciso mais subsídio que não esteja no seu ponto de vista. Aí quando a pessoa nomeia, aí ela entra num universo que ela não domina.
Porque se ela dominasse, ela não tinha aquilo como bloqueio. Aí você consegue ajudá-lo terapeuticamente. Então, assim, quem é a pessoa que representa isso tudo que você está falando na sua vida? Aí você fala, é o fulano de tal. Ok, como é que é o relacionamento seu com ele? Como é que foi a sua história? Como é que essa pessoa funciona no dia a dia com outras pessoas? Como é que você vê ela? Você entende? Sim. E aí a coisa começa a se configurar.